Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo, o segundo da série Programe-se ou Seja Programado. E hoje eu quero começar esse vídeo trazendo uma frase de um livro que eu gosto muito, um dos melhores que eu já li, chamado A Escola dos Deuses, do autor Hélio Dana. E para quem gosta desses assuntos que eu estou tratando aqui no canal, mas principalmente do que tem a ver com a criação da própria realidade e com esse conceito do código interno, é uma leitura simplesmente obrigatória. Então fica aí a minha recomendação de um super livro que pode mudar a sua forma aí de olhar para a vida, como mudou a minha. E essa frase, ela é dita em mais de um contexto durante a história. E ela diz o seguinte, o Dreamer, que é um dos protagonistas da história, diz o seguinte, que o inesperado sempre precisa de uma longa preparação. E no contexto da história, ele coloca muito claramente de que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos ajudam a criar as situações que a gente acaba por vivenciar. E o que eu quero trazer então a nossa reflexão a partir disso? Que hoje a vida que você está vivendo, seja ela a vida dos seus sonhos ou não, ela demorou um tempo para ser construída. E muitas vezes o lugar onde a gente chega, e a maior parte das pessoas muitas vezes chega num lugar que não é muito legal, a maioria das pessoas no planeta está nesse lugar onde não é muito legal, num estado realmente de sofrimento. E só que para cada pessoa chegar no lugar onde se encontra, isso levou tempo. Isso leva tempo que eu posso chamar de maturidade para poder acontecer. Então, as situações, como o Dreamer fala no livro A Escola dos Deuses, ele fala que o inesperado sempre precisa de uma longa preparação, ou seja, a gente está preparando, ainda que inconscientemente, todos os dias, os eventos, as circunstâncias, as pessoas, as conexões que vão, de fato, serem percebidas na nossa realidade. Então, cara, quando a gente chega nesse lugar de compreensão, quando a gente chega nesse lugar de entendimento, muita coisa muda na nossa forma de observar a vida e as coisas. E a gente tem quase como que por obrigação não ser mais negligente com esses estados, os estados mentais e emocionais que a gente alimenta no nosso dia a dia. Então, a gente, como eu disse agora há pouco, a gente demorou um tempo para chegar nesse lugar onde a gente está. E, bom, muitas pessoas com certeza gostariam de mudar esse estado atual em que elas se encontram. E aí é que tá. Muitas vezes a gente chega nesse lugar e demorou tempo para chegar. Então, tipo assim, quem está acima do peso não engordou da noite para o dia. Esse foi um processo em que a pessoa foi ganhando peso e muitas vezes sem perceber ela ganhou peso. Assim também como foi comigo. Quando eu me dei conta, eu estava quase com 100 quilos e para voltar, vamos dizer, para emagrecer, foi um processo não tão longo quanto o de engordar, mas foi um processo relativamente longo, que me demandou muita atenção, que me demandou restrição, que me demandou fazer dieta, enfim. Então, houve o processo de construção do sobrepeso e um processo de desconstrução desse sobrepeso, ou seja, que foi emagrecer. Então, só que muitas vezes a gente quer ver os nossos problemas resolvidos, um passe de mágica, um estalar de dedos. E a maior parte das vezes, claro, isso não vai acontecer. E é claro, a gente também vai esbarrar em muitas resistências internas nossas, de maus hábitos que estão enraizados há longo tempo. Então tudo isso vai meio que criando obstáculos para a gente chegar muitas vezes onde a gente quer chegar. Mas ao mesmo tempo, eu quero trazer para você essa percepção de que para tudo existe um tempo de construção. Então, se hoje você está vivendo uma realidade que você não gostaria de estar vivendo, seja num emprego que não te agrada, seja num relacionamento que te suga, que te drena, ou que te faz sofrer,
seja numa construção, né, de relação familiar, seja numa construção societária, seja numa construção de saúde física. Então, tudo isso demorou um tempo para chegar nesse lugar. E para você sair desse lugar e alcançar um outro lugar, ele também vai demandar de tempo. Só que esse tempo ele pode ser mais curto ou mais longo, a depender, obviamente, também da sua dedicação, da sua consciência àquilo que você está alimentando no seu dia a dia. Então, a construção, ela primeiro vai partir da tua consciência, a tua consciência de estar indo para este lugar que você almeja ir, ou sair deste lugar onde você se encontra hoje. Então, perceba que tudo está sendo construído hoje para o que você viverá ou vivenciará daqui a algum tempo. Seja um mês, seja 3 meses, seja 6 meses, seja um ano, seja 5 ou seja 10 anos. Então, o que você está construindo hoje? Então, o que está permeando a sua mente? Que tipo de pensamentos está permeando a sua mente? Que tipo de sentimentos tem habitado o teu ser? Que tipo de sentimentos tem habitado o teu coração? Que tipo de palavras saem da tua boca? Que tipo de conversas você mantém com as pessoas? Que tipo de conexão, com que tipo de pessoas você tem se relacionado no seu dia a dia? Então, você, a partir disso que eu estou falando para você, você pode ter a mais absoluta convicção de que algo muito similar a tudo isso que você tem pensado, sentido, conversado, se conectado, tem alta probabilidade de fazer parte da tua realidade no futuro, seja um futuro próximo ou talvez um pouco mais distante, mas a alta probabilidade, não vou dizer 100% de certeza, porque não existe, são muitas variáveis envolvidas nos processos de construção e percepção da nossa realidade individual. E, claro, também tem todas as questões também da realidade das experiências coletivas envolvidas. Mas, eu digo para você, se você hoje muda essa tua forma, né, de se conectar com certas coisas, com certas leituras, com certas músicas, com certas conversas, com certas pessoas, e altera isso para um padrão mais alto, vibracionalmente falando, a tua chance também de alterar a tua realidade de uma forma favorável também aumenta consideravelmente. Então, como eu disse agora há pouco, eu convido você a realmente fazer um pente fino naquilo que você tem se alimentado no seu dia a dia. Né? Então, com que tipo de notícia você tem se nutrido, você tem se informado, se você tem se informado apenas para manter-se atualizado do que está acontecendo, né, na vida, no mundo, na sociedade e tal, ou você é uma pessoa viciada em notícia ruim, ou você é uma pessoa que liga o noticiário e vai fazer coisas na sua casa, ou você é uma pessoa que está sempre buscando saber mais sobre tragédias, sobre roubos, sobre mortes, sobre, sabe, destruição, enfim. Tem pessoas que se conectam e até mesmo gostam desse tipo de interação. Então, que tipo de música você tem escutado? Que tipo de letra, né, as músicas que você ouve no seu dia a dia têm transmitido para você? Que tipo de mensagem? Então, que tipo de leitura você tem mantido no seu dia a dia? Né? Você lê livros, ou você lê só notícias, ou você lê só fofoca, ou você lê só coisas ruins, né? Ou coisas que não acrescentam nada, ou coisas que vão te dar informação para você debater, ou maldizer, ou julgar a vida alheia, principalmente desses aí famosos da internet, ou famosos da mídia.
saca? Então tudo isso vai moldando, né, vai permeando a tua mente. Você vai impregnando a tua mente com esse tipo de pensamento, com esse tipo de informação. Né? Que tipo de filme você tem assistido? Que tipo de série você tem assistido? Já falei da música, já falei das notícias. Que tipo de conversa você tem mantido? Que tipo de diálogo você tem mantido com as pessoas? Com que tipo de pessoas você tem se relacionado no seu dia a dia? Com quem você passa tempo? Com quem você gasta tempo? Com que tipo de pessoas, sabe? Então, tudo isso pode parecer algo óbvio, pode parecer algo banal, pode parecer clichê, mas de fato é uma constatação. Então, tipo, o ambiente favorece as suas atitudes, a ambiência favorece quem você vai se tornar. Então, as suas companhias idem, não por acaso foi dito, né? Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Se você anda com 4 pessoas que só comem mal, que dormem mal, que só querem saber de farra, que usam drogas e bebem, etc., a probabilidade de você ser a 5ª pessoa é muito alta. E da mesma forma, se você é uma pessoa que anda com pessoas que comem bem, que se alimentam, né, bem, que se exercitam, que buscam crescer e agregar valor à sua vida, aprender, evoluir, etc., né, prosperar em vários aspectos, então, muito provavelmente, você também será essa 5ª pessoa. Você será essa outra pessoa que fará parte desse mesmo grupo. Então é muito difícil que você seja um diferente durante todo o tempo sem que você influencie ou seja influenciado, certo? Então, guardem essa frase dita pelo Dreamer, protagonista, um dos protagonistas do livro A Escola dos Deuses, que fala, mais uma vez vou repetir para vocês, o inesperado sempre precisa de uma longa preparação. Então, tudo que muitas vezes parece fortuito, parece ocasional, que parece realmente inesperado nas nossas vidas, talvez não seja assim tão inesperado ou não seja tão ocasional assim. E da mesma forma, repito, a construção de uma realidade próspera, saudável, tranquila, harmoniosa, depende, claro, também de uma dedicação, de consciência, de atenção, de insistência, de persistência, como, né, você vai ver eu falar muitas vezes aqui. A programação do sistema, a programação dos donos do jogo Terra, ela é assídua, ela é constante, 24 horas por dia, / 7 dias por semana, / 365 dias no ano. E é como eu tenho dito, assim, sabe, para as pessoas, há que se ter realmente um nível de insistência, há que se ter um nível de persistência, há que se ter um nível, sabe, de obstinação até, para que você, de fato, consiga desprogramar aquilo que foi implantado, né, em você, aquilo que foi gravado, aquilo que foi comandado, principalmente quando a gente era muito pequeno, principalmente quando éramos crianças. Então, assim, dá trabalho. Isso não vou dizer para vocês aqui que é uma coisa simples, que é uma coisa que todo mundo vai conseguir fazer, que é uma coisa que está acessível para todo mundo, porque não está. Então, se você está aqui, né, ouvindo essas palavras, se você está aqui tendo a oportunidade de ver esse vídeo, pensa com carinho sobre isso, tá? Eu hoje, né, eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas hoje é dia 15 de janeiro de 2026. Hoje eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu faço, proponho práticas, proponho trocas, proponho aprendizado de forma gratuita para as pessoas, porque eu entendo muitas vezes a dificuldade que a pessoa tem de se virar por conta própria, e às vezes num ambiente comunitário, às vezes num ambiente de comunidade, às vezes num ambiente onde a gente tenha incentivo, isso se torna às vezes um pouco mais fácil. Então, vai estar na descrição aqui desse vídeo o link desse grupo do WhatsApp. Bom, como eu também sempre falo assim, eu sou um cara muito honesto, um cara muito transparente. Hoje isso é gratuito, eu faço porque eu quero, faço porque eu gosto,
Não sei até quando isso vai durar. Então, se algum dia você clicar e esse grupo não existe mais, é isso. Ele vai durar pelo tempo que ele precisar durar. Ou se algum dia você clicar e ele não for mais gratuito e for pago, pode acontecer também, porque realmente eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas hoje, nessa data, eu falei que ele é gratuito e eu faço porque eu estou a fim de fazer. Porque eu estou a fim de ajudar mais pessoas, como eu disse já algumas vezes nos meus eventos que eu faço presencialmente. Eu acho covarde, né, a forma como esse sistema é operado e como ele prejudica as pessoas. Então eu faço o que está ao meu alcance para tentar estender uma mão, para tentar ajudar, para tentar ser útil de alguma forma para quem de fato também está afim ou está cansado de estar no mesmo lugar, ou está cansado de sofrer, ou está cansado de ser otário, está cansado, né, de, enfim, de ficar comendo migalha que é atirada por essas porra desses caras desse sistema. Então, cara, é isso. Vamos embora, estamos juntos aqui. 2026 eu me comprometi a fazer esse trabalho com o código interno, ajudando as pessoas nessa reconfiguração, nessa reprogramação, que eu acho que é um caminho bem interessante, né? Tem funcionado para mim, e é por isso que eu estou compartilhando. Então tem funcionado para mim, e nos próximos vídeos a gente vai começar também a possivelmente identificar mais padrões, a gente se desidentificar de outros, ou seja, né, tá afastada de outros padrões, e de fato começar a reprogramar. Então a reprogramação, em alguns aspectos, ela é simples, sabe? Você começa a dar pequenos passos e começa a caminhar por conta própria, começa a perceber as melhoras, começa a perceber as benesses, começa a perceber os resultados com a implantação de pequenos novos hábitos, tá bom? Então, a gente se vê em breve. Mais uma vez, vou deixar aqui meu agradecimento para quem está assistindo até aqui. E pedir que quem quiser compartilhar esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Se você achar que esse vídeo pode ser útil para outras pessoas, é legal. E se você também quiser deixar a curtida e comentar alguma coisa para que essa mensagem se amplie e chegue a mais pessoas, também vai ser muito bom. Porque quanto mais pessoas, né, conscientes, quanto mais pessoas se curando internamente, quanto mais pessoas deixando de maltratar e machucar outras pessoas, melhor será para a nossa humanidade como um todo. Beleza? Tamo junto e vamos, que é só o começo. Forte abraço e até breve.